Olá, Chuchu! Tudo bem? Vamos para mais uma aulinha da tia Érica, agora com o tecido nervoso? Simbora? Então tá ele aí, o tecido nervoso, famoso por controlar todos os nossos processos vitais. Quais são as funções mais específicas dele? Bem, claro que ele tem, antes de mais nada, uma função associativa. Ele consegue então associar o estímulo até a nossa reação. Claro que assim ele contribui para a manutenção de um estado de equilíbrio do nosso corpo, conhecido como homeostase. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha, um estado de equilíbrio da nossa fisiologia. Claro que ele percebe e interpreta estímulos também, o nosso sistema nervoso, estímulos recebidos pela visão, pelo olfato, paladar, pelo tato, pela audição. E a fama maior dele é controlar nossos movimentos. Claro, movimentos aí do nosso corpo. Mas como deixar de falar da memória, emoções, sensações, raciocínio, pensamento, dentre outras tantas funções do nosso sistema nervoso. Bora saber mais alguns detalhinhos? Então vamos lá. Agora sim, se eu te pergunto quais são as células do nosso sistema nervoso, eu tenho certeza, eu te conheço. Você vai falar, neurônios. Sim, neurônios, mas não apenas. Então, a moçada lembra geralmente, né? Só da mais famosa célula do sistema nervoso. Mas, na realidade, há dois grupos de células aqui no nosso sistema nervoso. E o neurônio é apenas uma delas. Qual seria a outra célula então que eu nunca ouvi falar? Meu Deus, tem outra célula, o sistema nervoso? Sim, temos as células da glia, se preferir, gliócitos, ou neuróglia, células gliais, menos famosas, mas muito importantes também. Por que elas não são tão famosas, as células da glia, quanto os neurônios? Cara, porque elas não fazem a transmissão de impulsos nervosos, que é algo surpreendente, e que os neurônios fazem. Então, os neurônios acabam se destacando demais por conduzir impulsos nervosos. Mas elas, as células da glia, apesar de não terem, digamos, esta capacidade, este poder de transmitir impulsos, informações com sinais elétricos, elas são muito importantes também, fazendo e compondo o nosso, fazendo parte e compondo o nosso sistema nervoso. Claro que há vários tipos, você já pode perceber aqui, ó. Vamos marcar para você? Vou te ajudar, ó. Vários tipos de células gliais, né? Gliócitos. Aqui, por exemplo, oligodendrócitos, micróglia, nomes de células da glia, chuchu. Astrócitos, vamos conhecer um pouquinho mais cada uma delas hoje. Células ependimárias, células de Schwann. Há vários tipos, né? Mas, no geral, a gente pode acabar generalizando num primeiro momento, antes de partir para os detalhes, elas servem para sustentação, nutrição, proteção dos nossos neurônios, do sistema nervoso como um todo. Então, só de a gente falar assim no geral as funções, sem chegar nos detalhes ainda, você já viu que elas são extremamente importantes, porém não são tão famosas quanto os neurônios. Então, numa prova, num vestibular, não deixe de citar, fazendo parte do nosso sistema nervoso, também os gliócitos, as células da glia. Combinado? Então vamos em frente. Tá aí uma delas. Olha o nome dessa célula da glia. Astrócito. Opa, isso me lembra astro, estrela? Sim, é por conta disso o nome dele. Olha que bonitinho, ele não parece uma estrelinha? Então é uma célula estrelada, né? A gente fala assim, estrelada, um formatinho de estrela, com vários prolongamentos, e você deve ter percebido que ele está meio que abraçando, né, um vaso sanguíneo, está em contato sempre com o vaso sanguíneo. Essa é uma boa dica, porque às vezes vem, cara, lá no exercício, alguns desenhinhos como esse daí, e você tem que interpretá-los. Mas acontece que tem uma ou outra célula aí, cara, do sistema nervoso que se parecem muito, né? E aí você pode confundir. Mas quando você viu uma célula estreladinha, bem estrelada,
Em contato agora com o vaso sanguíneo, ó, só pode ser aí um astrócito. Por que que ele está assim, com contato tão íntimo com o sangue? Bom, claro que os nossos neurônios, eles precisam de nutrição, por exemplo, né? Então, essa célula é responsável por passar algumas substâncias para os nossos neurônios do sangue, a partir do sangue, para eles, certo? Então, você está vendo mais uma figurinha aqui, ó. Repare nos vasos sanguíneos capilares aqui, ó, bem fininhos, alguns glóbulos vermelhos passando ali, e o astrócito em contato íntimo com vasos sanguíneos. Simbora. Gente, olha quem está chegando agora. Um outro grupo de células da glia, denominadas como micróglias, elas fazem fagocitose, elas têm aquela capacidade, como alguns micróbios, como algumas, por exemplo, amoebas, alguns protozoários, microbinhos, de fazer fagocitose, englobamento. E nesse caso, como os nossos glóbulos brancos, fazer englobamento de partículas intrusas. Claro, defendendo o nosso sistema nervoso, defendendo os próprios neurônios. Repare que ela também é uma célula da glia que tem bastante prolongamento, mas ela, mais do que isso, ela apresenta esses pseudópodes aqui, ó, que são essas curvinhas, essas projeções do citoplasma, tá vendo só? Para poder realizar o englobamento de partículas e defender assim os nossos neurônios. Apesar do nome estranho, dá uma olhada, ependimócitos, células ependimáticas, eles são uma gracinha. São células, olha só, do nosso tecido aqui nervoso, que tem cílios. A gente está apontando para alguns aqui, ali também, ó, certo? Movimentando esses cílios, acaba sendo movimentado também aqui aquele famoso líquor, aquele líquido ou líquor céfalo-raquidiano, não sei se você já ouviu falar, que nós temos no sistema nervoso, pode vir assim como a sigla, né? LSR, líquor céfalo-raquidiano, que fica, por exemplo, entre as meninges, aquelas membranas do nosso sistema nervoso, que envolve o sistema nervoso central, e que acaba protegendo contra impacto, porque líquido é amortecedor, né? E aí esses cílios se movimentando, ó, acabam movimentando também esse famoso líquor. Bem, você percebe que são celulinhas bem cuboides ou prismáticas, se preferir, e que também têm a função de revestimento do nosso sistema nervoso. Ah, mas nada como uma célula de Schwann para apimentar o seu estudo. É que o nome, né, é um pouquinho estranho, devido a um alemão que descreveu ela pela primeira vez, ela ficou com esse nome aí meio dificinho pra gente, um fisiologista alemão lá do século XIX. Você tem aí o nominho dela, célula de Schwann. Ou atualmente, para falar a verdade, Chuchu, ó, tá caindo em desuso, ainda aparece muito esse termo aqui para ela, essa célula da glia conhecida como célula de Schwann, mas a denominação mais usual atualmente é neurilema, uma célula da glia que foi por muito tempo chamada de célula de Schwann, mas atualmente ela tende a ser chamada de neurilema. Bem, ela é muito famosa no nosso estudo do sistema nervoso, a mais famosa de todas até agora. Como célula da glia, ela é a mais famosa. Olha lá brilhando no slide, Chuchu, de vermelho, ó. Uma célula de Schwann, outra azulzinha aqui, ó. Outra e outra, certo? A gente vai dar um zoom, vai puxar aqui e você percebe, de azul ainda, que ela é uma célula, eu ainda não sei porquê, saberei hoje ainda, mas que se enrola, olha, parece um rocambole no nosso neurônio, especificamente num prolongamento aqui que o nosso neurônio de amarelo aí no desenho é o neurônio, neurônio, né, famoso. Mais especificamente, elas vão se enrolando ao redor desse prolongamento aqui maior, que se chama axônio. Então, elas estão ali no axônio dos nossos neurônios. Olha, eu não sei porque elas estão ali ainda, estou louca para saber, mas estou vendo que elas, curiosamente, olha só, elas se enrolam ali em volta
do axônio do nosso neurônio, desse prolongamento maiorzinho dele aqui, ó, pelo menos nesse modelo de neurônio, né? Olha aqui outra. Só que eu ainda não sei por quê. Por que será que elas fazem isso, gente? Elas são células que têm gordura. Se elas são células que têm gordura, e gordura é um mau condutor de eletricidade, elas vão funcionar como isolante elétrico. É interessante isso, porque é como se fossem aqueles fios elétricos mesmo, onde o fio de cobre lá dentro está conduzindo a eletricidade, seria o axônio do nosso neurônio, o neurônio em si, e em volta você não toma choque quando ele pelo menos está intacto, né, aquele fio, você não toma choque quando você coloca a mão, por quê? Porque ele está isolado. Tem uma camadinha lá em volta isolando o fio de cobre para você não tomar o choque, certo? Então elas são isolantes elétricos, mas mesmo assim, eu não sei por que isolar ali eletricidade, não é para passar eletricidade? Estou um pouco confusa ainda. Bem, a gente vai entender tudo isso daqui a pouco. Oligodendrócitos. Mais uma célula da glia, e portanto que não transmite impulsos nervosos, e que são responsáveis pela manutenção também, olha, como a célula anterior, célula de Schwann, da famosa bainha de mielina que você vai ver hoje comigo, só que do sistema nervoso central. A célula de Schwann, ela faz isso no sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso central tem aí os oligodendrócitos como células da glia fazendo a manutenção da bainha de mielina. Bom, a gente vai esmiuçar tudo isso ainda, calma, mas agora ó, que você já tem uma noção de que as células que não transmitem impulsos nervosos, mas que fazem parte do sistema nervoso, a gente pode ir para o nosso neurônio, que é aquele cara que transmite os impulsos nervosos, tá bom? Então, de maneira geral aqui, elas fazem sustentação, proteção, nutrição dos neurônios, certo? Olha aí mais uma figura mostrando o que eu te falei. Por exemplo, aqui, ó. Olha o capilar sanguíneo. E quem é que está bem abraçadinho, parece um astro, uma estrela aqui, o astrócito. Tá vendo só? Em contato com capilares para nutrir o nosso axônio, nutrientes que passam ali pelo sangue serão passados para o neurônio, que aqui está de amarelão, tá vendo só? Aqui micróglia, ó, micróglia para fazer a defesa, outra micróglia ali. Dá para ver oligodendrócito aqui também e célula ependimária com cílios, ó, formando aí um revestimento, né, uma barreirinha, um revestimento aqui. Vamos para frente. Agora sim vai começar, praticamente agora só, que vai começar a nossa aula de verdade. Por quê? Porque o neurônio é considerado a unidade básica, né, do nosso sistema nervoso. Você está vendo aí um neurônio que não tem bainha de mielina, que eu vou conhecer daqui a pouco melhor, eu vou desenhar para vocês, mas ele está desmielinizado ou amielínico, ele não está com aquelas células de Schwann aqui, ó, certo? Nem com oligodendrócitos. Aqui nessa regiãozinha eu não estou vendo nada, mas aqui, opa, eu estou vendo, começo só a entender o que é uma bainha de mielina. São essas, o conjunto, né? Células de Schwann que vão se posicionando, se enrolando ali como isolante elétrico. Tô sentindo necessidade, gente. Sim, sinto necessidades de ir para uma luzinha com você. Vamos começar a entender tudo isso melhor? É para já. Então vamos lá. Quando se trata então de uma célula nervosa neuronal, o neurônio, eu percebo o seguinte. Agora sim, vem comigo. Há vários formatos de neurônios, mas esse formato aqui de neurônio é o mais recorrente nas provas, é o mais famoso, mas se liga daqui a pouco que há outros formatos de neurônios nessa vida, tá bom? Olha o que eu estou fazendo. O que é isso, Chu? Ó,
Peraí, aqui também. Que isso, gente? Horas, um neurônio cujo formato é muito manjado aí pelos alunos, porque é o neurônio mais comum, mas há outros formatos de neurônio. Pronto. Opa, acabou? O que é isso? Ah, tá. Então vamos lá. Aqui que eu estou pintando de preto, ó, é o núcleo da célula neurônio. Onde fica o DNA, material genético? Sim, gente, núcleo é uma célula eucariótica, claro, do nosso corpinho, somos seres eucariontes, ok? Então aqui fica, estou terminando de pintar ali, o núcleo. Repare que o núcleo fica numa região que eu vou apontar para você, agora sim, ó, que toma maior parte do citoplasma. Essa região a gente chama de corpo celular do neurônio. O núcleo, ele está aqui no corpo celular, a setinha, a bolinha, né, vermelha, está passando pelo corpo celular, certo? Do nosso neurônio. Outra coisa que eu reparo, vamos apontar agora, é que há vários prolongamentos que a gente agora coloca o nome deles, dendritos. Dendritos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, gente. Vamos lá, eu vou marcar melhor agora, tá? Dendrito, 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 dendrito. Ah, peraí, dendrito, acho que eu entendi. Esses prolongamentos aqui no corpo celular, certo? Que é essa região onde tem mais citoplasma aqui nesse formato de neurônio, certo? São os dendritos, certo? De verdinho aí? Tá. Nessa região que é o corpo celular, que inclusive é onde está ele, o núcleo da célula. Tá bom, que mais? Então, dendrito, corpo celular, sinto necessidade de apontar aqui também, e é para já. Eu vou apontar então para o corpo celular do nosso neurônio desenhado. Corpo celular. Então, no corpo celular, eu vejo o núcleo e eu vejo vários dendritos. Cuidado, te conheço, você escreve errado na prova. Você escreve detrito. Detrito é lixo, né? Não, é dendrito, certo? Então, ali, ao redor do corpo celular, eu vejo esses prolongamentos que agora de verde estão, né? Dendritos. E vejo também o núcleo da célula. Vou apontar aqui também. Vou encostar nele, inclusive, ó, o núcleo da célula. Certo? Para ter certeza que você entendeu, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pintar, dar uma pintadinha só, né, gente? Vou ficar pintando muito não, claro. Dá uma pintadinha no corpo celular, ó. Ah, agora sim. Toda essa região aqui que eu tô pintando é o corpo celular do nosso neurônio. Eu vou até melhorar para você e colocar aqui um fundo preto. Ah, acho que agora você vai enxergar melhor, né, Chuchu? Tá bom. Dendritos, corpo celular. Quais são as partes de um neurônio tradicional que é esse daí? Olha, dendritos, corpo celular. Agora, gente, aquele prolongamento maior, que agora eu vou colocar de azul, é o axônio. Então, ó, vamos ver se eu consigo fazer ele um pouquinho mais, agora sim, ó, grossinho. Então, o que eu tô pintando de azul, esse prolongamento maior aqui, pelo menos nesse formatinho de neurônio aqui, que é o mais famoso, ó, tá vendo? Um prolongamento maior. Eu vou apontar para ele daqui a pouco, vai lá comigo. Pronto, vou puxar aqui para baixo, tá? Ó. Esse prolongamento, eu falei o nome dele hoje já. Qual que é mesmo? Axônio. Quais são as partes desse neurônio aí? Dendritos, corpo celular, axônio
E finalmente, lá no fim, na terminação do axônio, fica o quê? As terminações do axônio. Então vamos fazer isso, vamos anotar essa ramificação, essas terminações aqui, são justamente a última parte aqui do nosso neurônio desenhado, são as terminações axônicas. Terminações do axônio. Então, quais são as partes? Espera aí, agora sim. Dendritos, corpo celular, axônio e terminações do axônio. Certo? Este neurônio, do jeito que ele está desenhado aí, ele é amielínico, desmielinizado. Ele está sem aquela bainha de mielina, conjunto de células de Schwann. Não, ele está meio pelado, você está vendo? Alguns neurônios, realmente, eles não têm aquela bainha de mielina, como esse daí. Mas muitos neurônios têm, e é lá que eu vou chegar. Então, vamos nessa? Vamos. Eu vou colocar agora de vermelho uma célula que vem aqui, uma célula de Schwann, e se enrola ao redor, você viu lá, né, no slide, quando da formação desse neuroninho. Agora chegou outra, que vai ficar aí, se Deus quiser, para sempre, enrolada aí em volta. Outra célula de Schwann, ou atualmente a gente prefere chamá-la de neurilema, tá, Chuchu? Olha só. Então, vamos lá. O conjunto dessas células da glia vermelhinhas aqui, ó, é a bainha de mielina. Agora nós temos um neurônio mielinizado. É a bainha de mielina. Ela é formada por células de Schwann ou, atualmente, células da glia denominadas como neurilema. Lembrando que é uma célula repleta de gordura, que é um mau condutor de eletricidade. Tá, reserve essa informação, gente. Espera um pouquinho. Eu não sei se você percebeu, mas é importante notar que há um espacinho mínimo, mas há entre elas. Ah, no desenho da apostila parece que está tudo encostadinho uma na outra? Parece. Se eu dou um zoom, eu percebo que de fato há um espaço chamado de nódulo de Ranvier. Nódulo, esse espaço, a outra aqui, ó. Entre as células da bainha de mielina, esse espaço, ele é chamado de nódulo de Ranvier, mas também é um termo que tem caído em desuso, viu, Chuchu? Tem aparecido mais como nó neurofibroso. Nó, nome mais atual do nódulo. Nódulo, né? Vamos consertar aqui, ó. Pena que você não tá aqui para me avisar, né, Chuchu? Deixa eu diminuir isso daqui para você. Ó. Senão a gente não consegue apagar, né, gente? Quem sabe faz o quê? Faz ao vivo, né, Chuchu? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Consigo, ora as bolas. Mas sabe que foi bom voltar aqui? Mudei de ideia, voltei. Porque, ó, repare que esse agora sim, né, dá para entender melhor. Esse neurônio aqui, ele está sem aquela bainha de mielina. Tem algum problema isso? Não sei ainda, calma. E aqui ele tem a tal, esse outro, neurônio mielínico, tá, Chuchu? Foi até bom ter voltado aqui. Foi bom ter errado, eu diria. Ó, onde eu estou, meu Deus? Estou aqui, na luzinha, tá bom? Então vamos lá, Katia Érica. Agora sim. Nádula. Nádula de Ranvier ou nó neurofibroso. Por enquanto, você percebe que são apenas nomes. Partes do neurônio. Vamos lá. Dendritos, corpo celular, axônio, terminações do axônio. Este é um neurônio mielinizado ou desmielinizado? Mielinizado, com células da glia
mais especificamente, nome delas, células de Schwann ou neurilema, repletas de gordura, formando uma bainha de mielina. Tá, mas por enquanto é tudo nome, ó. O espaço, eu quero ver isso funcionar hoje ainda. O espaço entre essas células é denominado como nódulo de Ranvier ou nó neurofibroso. Fibroso, vocês devem estar morrendo da minha cara, né? Nó neurofibroso. Beleza, Chuchu. Agora que tá tudo aí anotado, vamos começar a entender um funcionamento disso tudo. Tudo bem? Então vamos lá. Para você entender, não totalmente, porque isso é no segundo ano do ensino médio, é ano que vem, nós vamos fazer o seguinte: apagar esse espacinho aqui, certo? Porque aqui vai uma anotação agora importante. O impulso, o tal do impulso nervoso, as informações em sinais químicos, né, gente? Em sinais elétricos, né, Chuchu? Ele sempre vem no sentido dendrito-axônio. Então, essa setinha aqui seria o impulso elétrico. Impulso. Que vai caminhar pela membrana no sentido dendrito, terminação do axônio. Então, dendrito, o impulso nervoso vai do dendrito, passando pelo corpo celular, axônio e terminações do axônio. Porém, agora sim, chegou onde eu queria. O impulso nervoso, Chuchu, na real, em um neurônio mielinizado como esse, ele não passa assim, ó. Espera aí, vamos apontar para você? Vamos, ó. Ele não passa assim, ó. Começou lá no dendrito, né? Vem pela membrana, passa aí pelo dendrito, corpo celular, e vem assim, ó, retinho. Pronto. Chegou lá no meu músculo para eu levantar meu pé. Não, fio. É assim, ó. Dendrito, corpo celular, pula. É saltatório, justamente. Isso é ótimo. Deixa ele veloz. Justamente pela presença da bainha de mielina. Então vamos lá, ó, para você agora com mais detalhes. Então o impulso, desde que tenha acontecido um estímulo mínimo, certo? Olha o que vai acontecer nessa região. O impulso torna-se saltatório, ou seja, rápido. Porque uma coisa seria ele passar sem a bainha de mielina lentamente. Agora, com a presença dela, o impulso torna-se saltatório. E isso é ótimo, porque ele fica mais veloz. Para a gente, é muito melhor que ele seja rápido, né, do que lento, para eu poder ter minhas reações imediatamente. Vamos escrever aqui, ó. Saltatório. Então, olha quanta informação você já tem. Eu já sei, não com muitos detalhes ainda, não sei nem direito o que é o tal do impulso nervoso, são sinais aí elétricos, mas não tenho muita ideia quem são os íons envolvidos. Mas você já sabe que ele caminha pelo neurônio no sentido tão unidirecional, é sempre do sentido dendrito para o axônio. Outra coisa que você já sabe, que o tal do impulso nervoso, na presença da bainha de mielina, ele se torna saltatório e por isso muito veloz. Estou gostando então dessa bainha de mielina, quero conservá-la nos meus neurônios. Claro que há um desgaste natural ao longo do tempo da bainha de mielina, mas esse desgaste, Chuchu, pode ser acelerado pelo uso recorrente de algumas substâncias, como algumas drogas, né? Então isso não é legal. Alguma sequela pode ficar no seu corpinho, porque ó, pensa bem. Vamos fazer dessa vez mais rápido, porque você já sabe do que se trata, tá? Então tava lá o nosso, agora mais simplificado aqui, o nosso neuroninho, certo? Vamos fazer mais um, só para você perceber o que eu quero, tá? Vamos lá? Esse aqui está sem, esse aqui é um neurônio com o quê? Bainha de mielina. Então, vamos colocar as células neurilema aqui, o espacinho entre elas, o nódulo de Ranvier,
certo? E agora o impulso, ó. O impulso aqui começa a partir de um estímulo, claro, então faz de conta que esse neurônio foi estimulado, um estímulo qualquer, que pode ser, cara, o que estimula o seu neurônio? Gente, pode ser a visão de alguma coisa estimula você, o cheiro, o olfato, um toque, a lembrança, cara. Se você lembra de alguma coisa, já tem uma reação no sistema nervoso, não é? Escutou um som, a voz de alguém, algum barulho, você já reage. Então, não importa qual é o estímulo, ele aconteceu. Desde que ele atinja o chamado limiar de excitação, que você vai ver melhor o ano que vem, mas é um estímulo mínimo que conseguiu provocar uma mudança aí na membrana da célula, o impulso vai acontecer. Só que sem a bainha de mielina, esse impulso vai no sentido dendrito-axônio lentamente. Enquanto que quando o outro foi estimulado, então vamos colocar um estímulo aqui para ele também, só uma flechinha aqui, ó, certo? Como ele tem a bainha de mielina, que é um isolante cheio de gordura elétrico, o estímulo vai assim agora, presta atenção. Nossa, mas já chegou do outro lado? Verdade, porque ele se tornou saltatório de nó em nó, e isso é mais eficiente. Bom, pelo que você está vendo, sim, é muito bom o nosso neurônio, se é para ele ser mielinizado, que ele se mantenha assim, não é verdade? Agora, pode ser que tenha acontecido, não um desgaste ao longo do tempo, mas de repente pode ter acontecido o seguinte, cara, em algum caso mais raro, a pessoa nascer com os neurônios que eram para ser mielinizados, desmielinizados. Tem até um filme que trata dessa condição, um filme bem antigo, denominado como Óleo de Lorenzo, drama. Então, não é spoiler, tá, Chuchu? É sinopse. O garotinho nasceu com essa condição. Então, os neurônios que eram para ser mielinizados não tinham bainha de mielina. Então, ele ficava naturalmente, sem transmitir impulsos com eficiência, todo paralisado, né? E aí você vai assistir o filme, chama-se Óleo de Lorenzo. Fica a dica, tá bom? Então aqui você já deve ter guardado o que é mais importante. Há neurônios que são naturalmente amielínicos, não era para ele ser mielinizado mesmo. Mas se era para ser um neurônio mielinizado, é bom que você consiga, se Deus quiser, preservar com hábitos saudáveis, inclusive, a sua bainha de mielina dos neurônios, pois o impulso aqui se torna mais rápido com a presença dela, saltatório, tá bom? Então aqui, impulso lento, passagem dele. Que são, na verdade, informações, né, gente, esses impulsos. Simbora? Vamos voltar lá para o slide um pouquinho agora? Vamos lá. É isso. Certo? Bom, então você agora já sabe do que eu estou falando, eu posso ir um pouquinho mais rápido. Aí nós temos um neurônio sem a bainha de mielina, então não importa se é com ou sem bainha de mielina, o impulso sempre caminha do dendrito, corpo celular, axônio, terminações do axônio, nunca o contrário, tá bom? E você já reconhece também o desenho de um neurônio que está mielinizado com as células de Schwann lá ao redor, tudo bem? Com bainha de mielina. Olha que interessante, aqui em cima você viu um zoom, né, da célula de Schwann, da outra célula de Schwann, você vê que elas ficam enroladinhas ali mesmo. Outra coisa que você percebe com esse slide, ó, que o impulso é saltatório e muito eficiente com a presença dela, da bainha de mielina, enquanto que aqui representado o impulso lento por um caracolzinho, um caramujo lento, a mensagem passa lentamente adiante. Um pouquinho mais, vamos lá. Olha que interessante. Vamos ver se vai rolar? Tá rolando, tá rolando. Um gifzinho, ó. Vamos ver quem percebe.
Ou de novo, vou dar um pause aqui, ó. Então, você tem do lado esquerdo um neurônio desmielinizado, amielínico, e do outro lado com bainha de mielina, para você ver que a transmissão de azul aqui do impulso é mais eficiente, chega mais rápido a informação até o final. Embora? Fui. Acho que isso já está claro, né? Então, vamos lá. Então você quer saber qual a necessidade disso? Como assim, gente? Além de toda a importância do estudo do sistema nervoso por conta de algumas doenças que podem acontecer, ou a pessoa ia nascer, a gente tem que conhecer para poder cuidar, tratar, remediar, que seja. Além disso, tem um momento envolvido aí de atualidade. Sim, você quer uma vaga no vestibular, então se liga na atualidade, gente. Vamos lá. Novo coronavírus é capaz, isso é uma notícia de 29/4/2020, da famosa agência FAPESP, que eu sempre falo para vocês, de divulgação científica. Novo coronavírus é capaz de infectar neurônios humanos. Pesquisadores da Unicamp acabam de confirmar por meio de experimentos feitos com cultura de células que o novo coronavírus, ou seja, SARS-CoV-2, é capaz de infectar neurônios humanos. A infecção e o aumento da carga viral nas células nervosas foram confirmadas por uma técnica aí de identificação do material genético do vírus, chamada de PCR, em tempo real, a mesma usada no diagnóstico aí, então, da doença COVID-19. Você já deve ter ouvido falar que algumas pessoas, quando estão desenvolvendo a COVID-19, elas perdem o paladar, cheiro também, o olfato fica prejudicado por conta dessa contaminação dos neurônios dessas regiões. Olha como faz sentido. Então, gente, claro que não vai cair uma pergunta específica sobre a relação, né, do novo coronavírus com o neurônio, mas você sabe muito bem que o vestibular gosta de dar uma linkada, né, uma ligada entre uma notícia da atualidade e uma matéria que você vê, como agora na escola. Então, eles podem dar essa notícia, por exemplo, pesquisadores da Unicamp descobriram que afeta os neurônios, por isso que fica sem sentir direito o gosto do alimento, a pessoa que desenvolve Covid-19, cheiro também, não estou sentindo o cheiro aqui. E aí vem com a pergunta. Por falar nisso, aí vem com a pergunta. Quais são as partes do neurônio? Dendrito, corpo celular, axônio, terminações do axônio. Por falar nisso, e vem com mais uma perguntinha, tá bom? Aqui você está vendo alguns tipos de neurônios. Olha que interessante. Então vamos marcá-los. Quantos neurônios você está vendo aí? Eu estou vendo 3. Então vamos lá. Eu vou circular para você assim, ó. Eu estou vendo este daqui, denominado como neurônio sensorial, que eu vou conhecer agora. Eu estou vendo este daqui, denominado como neurônio associativo. Estou vendo um terceiro, denominado como neurônio motor. Certo? Então, veja, neurônio sensorial, ele está, como o nome diz, ele está em contato com órgãos, por exemplo, pele, né? Do nosso sistema sensorial. O associativo entre estes dois nem sempre está presente, você vai perceber, tá bom, chuchu? Mas daí o termo associativo ele está entre o neurônio sensorial e o próximo que vai ser o motor, e o motor mesmo, ele manda acontecer alguma coisa no seu corpo. Enquanto este leva informações de órgãos sensoriais, esse associa, o outro vai motor, efetuador. Efetuar, por exemplo, uma contração no seu músculo para você ter alguma reação. Para você entender melhor tudo isso, deixa eu apagar aqui para você. Simbora? Vamos lá. Eu tenho o seguinte, os mesmos 3 estão nesse novo slide. Então agora eu não vou rabiscar, eu só vou apontar, tá bom? Eu tô vendo a pele aqui, certo? Estou vendo um neurônio em contato com ela
Então, sensitivo, sensorial, há outros nomes para esse neurônio que vem aqui levando informações, né, dos sentidos, por exemplo, neurônio aferente, mas a gente conhece mais como neurônio sensorial ou sensitivo. Aí vem a informação, o impulso nervoso depois vai passar pelo neurônio associativo, que nem sempre, eu te disse, está presente, às vezes vem a informação, cara, do sensorial já para o motor, tudo bem? Mas aqui, por exemplo, ele está presente. E de azulzinho aqui, um neurônio efetuador ou motor, ou eferente, que aquele de cima seria o aferente, esse aqui eferente, para fazer o seu músculo, olha as células musculares aqui, entrarem, por exemplo, aí, ó, em contração. Aqui eu estou te mostrando 3 tipos de neurônios que a gente pode encontrar no nosso corpo. Aquele que leva sensorial, a informação de órgãos do sentido, o que faz associação, certo? Entre 2 neurônios diferentes, e o que é efetuador, responsável por efetuar de fato, aí, na verdade, levar para quem vai efetuar de fato o músculo, né? O órgão aí que detém o músculo, alguma ação. Então aqui eu vou mudar de cor para você ver mais uma coisinha. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver como que tá aqui, tá de amarelo, tá bom. Então vamos lá. A partir do momento, Chuchu, que veio um estímulo na sua pele, então, por exemplo, eu encostei aí, alguma coisa encostou na sua pele aqui, tá bom, Chuchu? Que tem receptores, ok? O impulso veio dendrito, corpo celular, olha que formato diferente esse neurônio aqui, ó. E terminações do axônio, e o axônio aqui, Chuchu. Então, o impulso é sempre unidirecional, passando então por dendrito, corpo celular, axônio, terminações do axônio. Aqui você tem um formato bem diferente, o associativo ele é bem diferente, o formato dele, né? Parece até uma célula da glia que a gente viu, né? Um astrócito, mas o impulso está caminhando, certo? Agora nós temos um último que é o neurônio efetuador ou motor em contato com o órgão efetuador também, nesse caso um músculo, né? Mas olha o impulso, por onde ele veio e passou até chegar aqui e você tirar, por exemplo, o seu braço da onde eu estava encostando aqui. Então você sente, só que é muito automático, né, Chuchu? Você sentiu e já efetuou a ação. Muito rápido. Afinal de contas, olha, nesses aqui você tem a bainha de mielina. Certo? Vamos lá. Bem, a pergunta agora é: mas como passa a informação entre os neurônios ou entre o neurônio e o próprio músculo, hein? Porque se vem dendrito, corpo celular, axônio pulando, né? No axônio pulando, encosta no outro, será que um neurônio encosta no outro e já começa tudo de novo? Não, não. Existe um espaço, uma sinapse aqui, uma região de vizinhança entre eles. E entre, aqui não dá para ver, mas existe. Se a gente desse um zoom, a gente veria um espaço, não está encostando no músculo não, gente. Essas terminações axônicas. Então, esse espaço entre 2 neurônios, ou entre o neurônio e um órgão efetuador, como é o músculo, a esse espaço a gente dá o nome de, a famosa sinapse. E nesse caso, sinapse neural, ó, entre 2 neurônios. Mas eu posso ter uma sinapse neuromuscular, né? Um espacinho entre o nervoso e o músculo, certo? Então tá aqui, ó, região, se a sinapse é neural, é região entre 2 neurônios, onde agem os neurotransmissores que não foram citados, não tinham aparecido até o momento. Se preferir, substâncias conhecidas como mediadores químicos, que nada mais são do que hormônios do sistema nervoso, como adrenalina, acetilcolina. Você já ouviu falar? Então, para ver se você começou a entender a sinapse, só começou porque não teve muito detalhe mesmo ainda, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Então vamos lá. Sabe, por exemplo, aqui, ó. Vou marcar para você. Esse neuroninho aqui, tá vendo esse neurônio? Ele vai passar informação, suponha,
para este próximo neurônio, mas sem encostar nele. Para você perceber que não encosta, que tem uma sinapse acontecendo, a gente vai dar um zoom na sinapse entre as terminações de um neurônio e o dendrito do outro. Vamos dar um zoom? Foi dado. Aqui, ó. Então, você está aqui vendo em inglês o finalzinho, ó. Aqui também, ó. O finalzinho de uma terminação axônica. E eu vejo um espaço onde substâncias, agora sim, substâncias químicas, hormônios, como a adrenalina, são despejadas. Essas substâncias que vão atingir normalmente o dendrito ou até mesmo o corpo celular do próximo neurônio, estimulando o mesmo. Então eu falo que a passagem da informação de sinal elétrico passa a ser um sinal químico, uma substância química, para estimular o próximo neurônio e fazer tudo de novo, a passagem de informação por ele, os impulsos nervosos. Então, repare que aqui ó, há receptores químicos para essas substâncias que estão chegando, como, por exemplo, essas bolinhas podem ser adrenalina, pode ser acetilcolina. Então, dependendo da situação, do contexto, você tem aí o despejo de um ou outro hormônio e tendo um ou outro resultado. Vamos exemplificar? Vamos. Você está numa situação de estresse e perigo, vai. Qualquer. Aí, o que você precisa? Ficar preparada e preparado para supostamente, pelo menos, né, gente, atacar, se defender, mexer muito braços e pernas, sair correndo, escalar, enfrentar. Se você vai realmente poder reagir assim ou não, são outros 500. Mas o seu corpo está te preparando numa situação de perigo e estresse para isso. Para você mexer muito braços e pernas e tal e tomar alguma atitude. Para que braços e pernas, então, obtenham sucesso, né? Nessa fuga ou nessa defesa, eles têm que estar altamente irrigados por sangue, tem que chegar muito sangue lá para nutrir, deixar lá braço e perna com energia. E é o coração que faz o bombeamento do sangue para lá. Então, nessa situação, qual é o neurotransmissor que é depositado aqui na sinapse? Adrenalina, noradrenalina, que são estimulantes para bater mais rápido o seu coração, mandar mais sangue para braços e pernas e eu poder me defender ou fugir, certo? Você sente até um frio na barriga, né? Muitas vezes, nesse momento, esse frio na barriga é o sangue saindo muito rápido, sendo bombeado muito rapidamente para braços e pernas, saindo dessa zona abdominal aqui. Eu não vou precisar prestar atenção nesse momento nessa região. Eu quero braços e pernas. Sai daí do meio, sangue vem para cá para braços e pernas. E aí você sente aquele frio na barriga nesse momento. Tem gente que até vomita, né, de nervoso, justamente ou faz xixi, cocô, faz xixi nervoso. Por quê? Porque esse trato digestório todo aqui está meio abandonado, né? É o contrário, a gente tem que botar tudo para fora e se concentrar só em braços e pernas. Olha a nossa fisiologia que interessante, né? Bom, já a acetilcolina é quando passa o perigo, é o neurohormônio que é depositado nas sinapses, dando aquela sensação de tranquilidade, relaxamento. Interessante, né? Olha aqui, que bonitinho. Então, nós temos algumas vesículas, ó, cheias de neurohormônio, vesículas sinápticas, na terminação dos axônios, e só na terminação dos axônios. Então, terminação do axônio pré-sináptico, que está ali, né, antes do espacinho da sinapse, há o depósito do neurotransmissor, e isso, claro, através de receptores, né, ó, no próximo neurônio, será passada adiante a informação. Então, vamos lá. Esse espaço entre dois neurônios, tá bom, é a sinapse, uma região de vizinhança aí, nesse caso uma sinapse neural, entre dois neurônios. Agora, o que eu falei, mas não ficou claro, é que só nessas terminações do axônio, chuchu, do nosso neurônio, é que tem aquelas vesículas, agora eu aponto, ó, com neurotransmissores, com substâncias químicas, com hormônios do sistema nervoso, que eu posso chamar de neurotransmissores, neurohormônios, como a própria adrenalina.
Vamos escrever aqui. Dentro dessas vesículas, há neurotransmissores, substâncias químicas. Então, vamos lá. Hormônio como a adrenalina. E, claro, essas substâncias ficam dentro dessas bolinhas amarelas aí que representam as vesículas, né? Bolsinhas. Agora, tá tudo pronto para você finalizar esse estudo. Por quê? Porque vem um estímulo qualquer, tudo bem? Eu já estudei, eu sei que agora a transmissão das informações, o impulso, ocorre no sentido dendrito-axônio e que nessa região esse impulso é tuc-tuc-tuc saltatório e veloz. Quando o impulso, atenção, que está acabando, quando o impulso chega nas terminações axônicas, olha o que ocorre: o despejo dessas substâncias, adrenalina, por exemplo, aqui, até os receptores do próximo neurônio. São depositadas essas substâncias químicas na sinapse, atingindo o próximo neurônio, começa tudo de novo, chuchu. Impulso dendrito, corpo celular, tudo bem? Então, digamos assim, a comunicação entre os neurônios é feita através da sinapse, despejo de substâncias químicas ali na sinapse.